Bem, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao o primeiro dia de workshop com a primeira palestra plenária, cujo título é Energia Renovável, Eletrônica Orgânica e suas possibilidades. Essa palestra, eu gostaria de agradecer à professora Lucimara Roman por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Infelizmente, não está presencial, mas vamos para frente. A professora Lucimara, ela é professora do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná. Ela tem doutorado pela Universidade de Linköping University, na Suécia, que foi em parceria com a empresa Twin Films Electronics. Ela concluiu o doutoramento na Suécia num projeto europeu Joule 3 para o desenvolvimento de células solares orgânicas, o pós-doutoramento. E outro no Brasil, no âmbito do programa Profix NPq, com desenvolvimento de dispositivos fotovoltaicos orgânicos. Atualmente, como eu disse, ela é professora da UFPR e coordena um grupo de pesquisa de dispositivos nanoestruturados desde 2004 e é bolsista nível 1B do CNPq. Ela tem diversas teses de mestrado e doutorado orientados. Em particular, foi agraciada com a menção honrosa na área do prêmio CAPES, na tese de 2015. Ela foi orientadora e coordena diversos projetos da Fundação Araucária, CAPES, CNPq, e participa de redes nacionais, institutos nacionais e Pronex. Coordena e participa colaborações internacionais com a Dinamarca, Suécia, Finlândia e Estados Unidos. Ela tem mais de 110 publicações e mais de 4.000 citações em Fator H27. Seja bem-vinda, professora. Pode ir. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer muito o convite. É um prazer participar do workshop da pós-graduação de vocês e falar um pouquinho do trabalho que a gente faz, né, aqui na Universidade Federal do Paraná, né, e dentro desse grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o grupo de dispositivos nanoestruturados. Então, a palestra a Universidade em Curitiba, né, ela fica, mas ela tem outros locais, que a Federal do Paraná tem os campi, né, no interior, no litoral, né, um pouco da parte de oceanografia. Mas eu tenho o prédio histórico, né, que fica bem no centro da cidade, é um prédio muito bonito. Mas eu fico um pouquinho mais longe, né, num bairro, na universidade, no setor de ciências exatas, e esse aqui é o prédio do setor de ciências exatas, prédio novo, e a pós-graduação em física fica no primeiro andar desse prédio. Então, está bem adequado. O departamento de física com os laboratórios ficam no outro prédio. Então, quando vierem visitar Curitiba, né, por favor, daí eu faço as honras da casa de mostrar a universidade. Também eu sou vice-coordenadora de um laboratório central de nanotecnologia, que é do Cisnano. Também é muito importante para a universidade e para os grupos de pesquisa que trabalham com essa área de nanotecnologia, nanociência, esse financiamento dessa rede, né, do Cisnano. Então, é interessante ser a vice-coordenadora desse projeto. Por que a gente vai falar um pouco sobre a eletrônica do carbono, né? Então, eu acho que a principal motivação da eletrônica orgânica, né, ou essa eletrônica do carbono, ela advém do fato de você poder fazer esses dispositivos, né, células solares, sensores, até displays, né, através da impressão. E de rolo para rolo. Então, você tem um rolo de material, PET, e você pode imprimir, e uma das técnicas que tem para impressão é essa slot die, que eu vou falar durante a palestra. Então, a ideia é que você consiga fazer, então, áreas grandes, em princípio, fácil fabricação. Também, em princípio, tem um potencial para ficar barato, já que você vai fazer numa escala grande e de uma maneira automatizada, né? E aí também, se tiver necessidade, eles podem ser flexíveis, né? Também leves, muito leves. O início, né, da eletrônica orgânica ou dos polímeros condutores, né,
começou lá em 1977, quando o poliacetileno teve uma dopagem, né, meio que sem querer, e no laboratório do professor Rieger, e também, concomitantemente, o Shirakawa e o McDiarmid, que fez a parte teórica, e eles entenderam um pouco melhor como que esse polímero, que antes era conhecido apenas como um material isolante elétrico, de repente você consegue colocar ele como um condutor. E ali nasceu uma área, muitos outros pesquisadores começaram a pesquisar, né, esses materiais e desenvolver, então, novas tecnologias, né, toda essa parte da eletrônica orgânica. Uma das partes que eu acho interessante, que é uma parte que me interessei para fazer para o meu doutorado, pós-doc, e até hoje trabalho com isso, são as células solares. Então, esses materiais, eles podem ser usados para coletar a energia do sol, e aí você ter uma corrente elétrica, né, através dessa fotocorrente gerada com a iluminação. E aí, nos Estados Unidos mesmo, com um spin-off do laboratório do professor Rieger, saiu uma empresa, a Conarca, e ela tinha vários locais no mundo que ela tinha desenvolvimentos, né, dessa energia fotovoltaica, mas ela acabou fechando, acabou indo à falência, e o portfólio, né, de patentes acabou sendo comprado por uma empresa aqui no Brasil, por uma empresa na Alemanha. E aí surgiu, então, a Sanil, que é um spin-off da CICEM, que é uma entidade, né, de pesquisa, só que privada, né? Ele não visa lucro. E a Sanil, daí, é uma empresa que está associada a esse centro de pesquisa. Eles também, então, fabricam essas células solares, e eu também vou falar sobre esse assunto um pouquinho mais para frente. Eu só queria contar um pouquinho da história, né, de onde que veio esses materiais. Se pensar no carbono, né, se você tiver uma ligação, por exemplo, sp3, você vai ter origem a materiais, por exemplo, o diamante, né, ou polímeros saturados. Se você tiver uma hibridização em sp2, você pode ter os grafenos, né, que empilhados, né, eles vão se tornar o grafite, ou os polímeros conjugados, né? E esses polímeros conjugados, que eu vou falar bastante aqui, é um pouco sobre o grafeno, um pouco sobre nanotubos de carbono e um pouco e bastante, eu acho, sobre os polímeros conjugados. E a grande característica dos polímeros conjugados é o fato deles estarem hibridizados em sp2, mas eles terem a ligação dupla. A cada segunda ligação você tem uma ligação dupla. Então, você tem uma ligação simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. E aí a interação dos orbitais PZ, né, das ligações pi, das ligações dupla, você vai acabar abrindo um nível de energia, vamos dizer assim, menor, né, que ele fica na ordem da faixa do visível. Então, ele consegue interagir agora com a luz visível. Então, você vai ter um gap né, uma região de banda proibida, e aí a gente chama, então, esses polímeros conjugados polímeros semicondutores. Um polímero que também é um polímero conjugado, só que aí ele é um polímero que a gente vai considerar, ele é um semicondutor, só que dopado, e a gente vai ter uma condutividade bastante alta, e aí eu vou falar bastante dele, é o PIDOT. Bastante interessante também. Vamos dizer assim, um polímero aonde você se aproxima um pouco mais de um metal. Esses materiais, então, eles têm um coeficiente de absorção alto, relativamente alto, né, maior que 10 na quinta, por centímetro quadrado, por centímetro na menos 1. E aí você acaba tendo, então, uma faixa de energia que eles conseguem interagir na luz visível. Vários deles vão ter uma energia proibida, por exemplo, de 2 eletronvolts, que é o caso do P3HT, que é clássico para fazer células solares, ou polímeros onde você tem regiões de doadores e aceitadores de elétrons intrinsecamente no próprio polímero, e aí você consegue decrescer um pouco essa energia de banda proibida, e aí começa a ficar interessante, então, para a absorção do espectro solar. Por exemplo, aqui, né, nessa faixa aqui
marronzinha ou a rachurada, depende do tipo de materiais. Também pode ter combinação desses materiais. Qual que é o grande problema desses materiais? É o transporte, né? Então, o transporte ele é feito de maneira muito localizada, o elétron ele não tem uma mobilidade muito grande, né? Então, ele é transportado através do hopping. Então, o que ocorre é que a condutividade desse material, a maneira de você gera você absorve um fóton, você gera um elétron, até você conseguir coletar esse elétron no teu eletrodo, isso é moroso, né? Então, a gente tem que, cada vez que vai estudar esses materiais e vai trabalhar com esses materiais, por exemplo, para fazer um fotodiodo ou uma célula solar, a gente tem que usar certas estratégias. Uma delas, por exemplo, se você pensar num célula solar mais simples de todas, o que a gente faz? A gente faz ela em sanduíche. Você coloca 2 condutores, coloca um que é transparente, porque você tem que fazer a luz entrar, né, no teu material, então um deles tem que ser transparente. Geralmente a gente usa um óxido, né, condutor transparente, que é o ITO, um FTO. Então você tem uma situação de um condutor transparente. E logo ensanduichado em cima, você coloca um outro eletrodo, onde esses 2 materiais têm que ter uma diferença de função-trabalho, criando um campo interno para esse polímero. Então, o que acontece? Se você tem um material de 100 nanômetros, você tem uma espessura de 100 nanômetros, o campo que você vai ter nessa espessura muito fina é bastante alto. Então, uma das maneiras de você fazer esse transporte ficar mais ou menos eficiente é esse alto campo que você impõe ao teu material. Então, em vez de você ter os eletrodos planários, né, você vai ter ele ensanduichado. A maior parte das células solares ou você pega os displays, por exemplo, né, os OLEDs das televisões, por exemplo, eles vão estar ensanduichados com esse campo bastante alto entre os eletrodos. Então, o que também acontece é que, para você absorver luz, você já tem que estar perto do eletrodo, porque a luz que é absorvida muito longe, esse elétron não consegue chegar lá, mesmo com esse campo alto, e aí você perde para aquecimento para o teu filme. Então, ele tem que estar já mais ou menos o que a gente chama de uma região ativa, para ele ficar perto do eletrodo, que quando você formar esse estado excitado, quer dizer, você absorve luz, gera um estado excitado, que é um para-elétron buraco. O elétron ele não fica livre, ele fica ainda preso, né, ao local de onde ele saiu. E aí você precisa, então, dissociar. Você tem que dar energia suficiente para você liberar esse elétron para ele virar a fotocorrente. E aí você tem que estar mais ou menos perto da interface para fazer isso, senão ele acaba recombinando. Mais ou menos o tempo de vida desses extons é de 10 segundos, então a gente vai ter dezenas de nanômetros para poder difundir, né, esses estados excitados, para depois você já fazer essa fotocorrente acontecer. Então, geralmente, um dispositivo imunocamada não é eficiente. Então, várias outras estratégias foram vindas, e aqui eu vou sempre comentar, quando a gente tem a distribuição, então você pega 2 materiais que eles têm essa transferência de elétrons, por exemplo, muito clássica, de um polímero conjugado para o fulereno. Quando você tem essa interface, as diferenças de energias que tem esses materiais, o elétron, o fóton absorvido pelo polímero, na hora que gera o exton, e você tem essas interfaces distribuídas dentro do teu material, o elétron ele vai parar, né, ele é transferido numa velocidade em picosegundos, ele vai para o fulereno. Depois que ele está nessa molécula fulereno, ele não volta para o polímero, aí ele segue para ir para o eletrodo, se você tiver essa fase chegando no eletrodo. Uma outra maneira de fazer é você ter daí uma junção, né, PN, bem clássica também dos semicondutores inorgânicos, onde você tem o doador de elétrons e o aceitador de elétrons. E aqui foi um número muito grande de trabalhos de vários anos, né, sendo feito exatamente nessa geometria, porque é uma geometria limpa, né? Aqui você vai depender muito da nanoestrutura, que eu também vou mostrar na palestra, e aqui de alguma maneira, se você tem uma interface abrupta entre um material e outro, você consegue modelar, consegue entender melhor as propriedades.
A outra situação que a gente tem é a tal da blenda ternária, onde agora você tem, então, um absorve, por exemplo, mais na faixa do azul, o outro absorve mais na faixa do vermelho. Você tem dois polímeros que absorvem muito bem a luz, e aí os dois transferem elétrons, ou um transfere energia para o outro, e aí transferem os elétrons para o fullereno, por exemplo, ou para outras moléculas que a gente vai ver. A ideia aqui é imitar um pouco a natureza, no seguinte sentido: quando você tem a fotossíntese, você tem vários pigmentos, eles absorvem faixas diferentes do espectro solar, e aí eles levam essa energia, por transferência de energia de um pigmento para o outro, acaba indo para um centro de reação, e esse centro de reação que vai dar energia, né, química para a planta. Então, a ideia é ter uma coisa semelhante com esses pigmentos todos misturados, né, nesse filme de célula solar ali, e aí você ter, então, todos levando esses elétrons para um centro de reação, que seria o fullereno ou outras moléculas para esse fim, e aí você consegue ter a fotocorrente, então, e aí a energia na sua célula solar. Então, essas células solares, hoje em dia, são feitas em máquinas grandes, né, você coloca um filme que começa com um substrato, que é um PET, depois você tem o primeiro eletrodo, que é transparente e condutor, daí você tem uma camada ativa, um outro eletrodo em cima e uma laminação, porque se você oxidar, né, você pode ter se vocês repararem, por exemplo, em tintas de outdoors, né, se você deixar o outdoor lá muito tempo exposto, ele vai perder a pigmentação dele, né, você vai ter o que a gente chama de photobleaching. A mesma coisa acontece com as células solares, né? Um material orgânico, então, se você tem o oxigênio e também a umidade, também a iluminação, você vai acabar tendo essa degradação do material. A gente não quer isso, então a gente acaba laminando, e aí esse material fica isolado, né, da atmosfera. E aí, uma das maneiras de fazer, que seria essa slot die coating, que é o que é usado, por exemplo, em Minas Gerais, na CECEM, né, na Sanil, onde você tem uma câmara, onde você coloca uma tinta, nessa tinta semicondutora, e quando o rolo passa aqui com o substrato, esse pigmento ele vai ficando em cima do substrato. Então, você forma um menisco aqui e encosta o teu substrato, e aí, a partir disso, você começa a mover o substrato e esse pigmento fica em cima, formando como se fosse aqui essas linhas, né, essa tinta. E aí, dentro do laboratório, né, que eu coordeno, o DINI, a gente fez essa mesma transição. A gente, um projeto junto com a empresa de energia daqui do Paraná, a gente fez um projeto que era eficiência energética e P&D, né, pesquisa e desenvolvimento e inovação. E aí o laboratório, então, fez uma proposta para inovação dentro dessa temática grande. Uma parte dessa parte de P&D ficou com o DINI. E o DINI, então, a proposta era dar um passo na cadeia de inovação, porque os trabalhos que a gente estuda até então, estava estudando até então no laboratório, a gente usava o que a gente chama de centrifugação de solução, né? Então, é o spin coating. Para você trazer essa tecnologia aqui para aquelas máquinas lá da indústria, 2, 3 anos para você fazer a mesma nanoestrutura, o mesmo estudo que você fez aqui, para levar para uma outra técnica. Então, a gente queria fazer o contrário. Será que a gente não consegue pegar a técnica da indústria e levar para o laboratório? E daí o que a gente conseguir fazer no laboratório está um pouquinho mais perto, né, do que talvez a indústria precise ou do que seja necessário. Então, a gente comprou uma impressora, né, de tamanho o máximo que ela imprime é A3, mas usando essa técnica de slot die. E aí, aqui, então, é o laboratório, né, com essa impressora. Depois tem um videozinho mostrando como que ela faz essa impressão, mas aqui tem algum pouco da impressão que foi feita. Só para entender o contexto, né, de onde que veio qual que é a ideia por trás de comprar esse equipamento. E aí, o que eu vou mostrar são alguns trabalhos que a gente fez no laboratório, envolvendo mistura de materiais em um solvente só, né, um solvente comum para os materiais. Aí, uma técnica, que é a técnica de mini emulsão, quer dizer, a gente nanoestrutura a tinta que a gente vai pôr na impressora,
e aí tem um filme nanoestruturado, e depois uma síntese interfacial. Então, iniciando, por exemplo, com eletrodos, aquele material que eu comentei no início, né, que é o PIDOT, ele é comercial, ele é da Sigma Aldrich, e você compra, ele vem numa suspensão, que é o PIDOT, junto com o PSS, que é um material que faz a dopagem e permite que esse PIDOT seja condutor. E aí a gente, então, queria modificar um pouco esse filme com o grafeno, né? Como que a organização poderia vir e, em princípio, modificar, né? Na época a gente não sabia se ia melhorar, a gente só sabia que ia modificar, mas como que seria a interação. Então a gente desenvolveu, né, junto com o professor Aldo Zarbin, que é o grupo de química, que a gente tem interação já há uns 15 anos, né? Saindo da grafite natural, fazendo pelo método de Hammers, que é simplesmente você faz a esfoliação com ácido sulfúrico e hipersulfato de amônia, e depois faz a sonicação, fazendo essas folhinhas de grafeno se esfoliarem mesmo, né? Você vai separando o grafite. E aí dá origem ao óxido de grafeno. Quer dizer, são folhas de grafeno onde você tem várias estruturas OH, tem até ligações químicas, né, não feitas e tal. Então, aqui tem uma microscopia, né, de AFM, por exemplo, desse tipo de folhas de grafeno que a gente obtém quando faz esse procedimento aqui da grafite. E a gente resolveu, então, fazer uma solução que é o grafeno puro, esse líquido transparente, porque aqui ele está com muito grafeno, né? Aqui é uma determinada quantidade de grafeno. Depois a gente colocou 1% dessa solução de PIDOT, que é o polímero condutor, depois 5% de PIDOT, 10% de PIDOT, e assim foi adicionando a quantidade do material condutor e ver o que acontecia com esses filmes. Bom, a gente percebeu que existe uma modificação grande tanto na cor, né, do material, porque o PIDOT é azulzinho, então conforme mais PIDOT você vai colocando, o filme vai ficando mais azul. E a gente percebeu uma questão da morfologia, aqui é só óxido de grafeno, depois o óxido de grafeno é 5%, 10%, e aqui só o PIDOT. Então, só o PIDOT ele é muito mais liso, né, do que quando você tem as folhas de grafeno misturadas. Aí nós temos as mesmas figuras, só que agora para uma microscopia eletrônica de varredura. Né? O PIDOT sozinho, as folhas de grafeno e as misturas, né? 5% e 10%. Aí a gente fez as preparações desses filmes e foi ver que, oticamente, eles absorvem mais conforme mais PIDOT você vai colocando na mistura. Né? E quem, de fato, absorve bastante luz é o PIDOT. E a gente percebeu também que, para esses filmes, se você medir a resistência, qual que era mecanicamente, né, se eles iam ficar... se a resistência iria mudar ou não. Quando você pensa em usar um eletrodo, você tem que saber se esse eletrodo ele vai modificar o valor da resistência dele conforme você vai fazendo as flexões mecânicas. Então, qual que é o experimento aqui? Você tem um pedacinho de filme, né, em cima de um substrato flexível, por exemplo, o PET, e você vai curvando ele, e nesse caso aqui vai até 1000 vezes. Né? Então, o valor da resistência, ele dá uma baixadinha, e aí depois dos 250 ciclos, a gente percebe que o PIDOT sozinho, ele vai aumentando a resistência, quer dizer, você começa a ter microfraturas no teu filme, de forma que a condutividade, então, piora, e a resistência, então, vai ficando mais alta. E no caso de quando você tem GO, PIDOT, ela se mantém. Então, uma situação positiva para esse caso do grafeno misturado. Quando a gente foi fazer a verificação de como que a resistência elétrica variava com a concentração de PIDOT, a gente sai do caso do GO sozinho, que é bastante alto, né, ele é bastante resistivo, e vai colocando PIDOT até 5%. Depois de 5%, a condutividade começa a piorar novamente. Então, tem uma quantidade ótima, aonde a quantidade de PIDOT e a quantidade de GO é tal que ele organiza esse filme de polímero
que a condutividade do polímero no GO é melhor do que o polímero sozinho. Então, o GO é um material isolante. E quando você coloca o isolante dentro de um condutor, o condutor fica mais condutor. Então, é interessante essa organização que a gente conseguiu obter, mas a gente não entendia. Puxa, por que será? E aí, o que a gente foi estudar um pouco melhor com espectroscopia era, a gente tem o polímero PIDOT, a gente tem o PSS é isolante, ele atrapalha, né, de uma certa maneira, a condutividade, mas o PIDOT, ele não consegue ficar em suspensão na água, porque ele não é solúvel em água. E essa solução do PIDOT com o PSS consegue ser solúvel em água. Então, o PSS é importantíssimo, né, para esse caso, né, do filme. E aí a gente foi, então, fazer a investigação, por exemplo, com o XPS, e percebeu que o PSS fica muito na superfície, né? Então, o PIDOT aqui 100%, e quando a gente considera, né, o PSS em relação ao PIDOT, 10%, 5% e 1%. Então, na superfície, mesmo que você varie, que você tenha menos PIDOT, você sempre vai ter bastante PSS na superfície. Bom, então, vamos tirar esse PSS da superfície, vamos ver se é ele que está causando, né, essa modificação. E aí a gente, então, fez uma maneira de fazer esse tratamento, de tirar esse PSS da superfície com o etileno glicol. Também testamos DMSO, mas o etileno glicol, depois, na sequência, a gente seguiu com ele. Então, você pinga o etileno glicol, depois limpa num pote de água aqui, e aí a gente percebeu que o PIDOT PSS, por exemplo, que tem uma resistividade de 0,36 a 1 centímetro, e do GO, que é 40 a 1 centímetro, quando esses dois estão misturados a 5%, nós saímos ele baixa uma ordem de grandeza. Então, de 0,36 ele vai para 0,035. Quando a gente tira o PSS de cima, ele baixa mais uma ordem de grandeza. Então, ele sai de 0,035 para 0,0033. Então, a gente simplesmente de colocar misturar o GO com o PIDOT, 5%. Baixa uma ordem, tirou o PSS da superfície e baixa mais uma. O DMSO aconteceu a mesma coisa. Então, a gente propôs um experimento, a gente pegava a mesma lâmina, separava em duas, uma não passava por processo nenhum, e a outra passava por esse processo que eu acabei de explicar como era. E aí, a gente pegou essa água, onde a gente limpou essa lâmina depois do etileno glicol, e percebeu que ela tinha a absorção do PSS. Então, o PSS realmente ficou na água. E aí, a gente teve uma melhora, então, da condutividade e da transmitância. Né? Ela ficou muito mais transparente, essa lâmina que passou por esse processo. Então, aqui o não tratado e o tratado. E aqui a resistência, né, versus a transmitância para vários comprimentos de onda, né? Para esses dois materiais. A outra coisa que aconteceu, que foi interessante, foi quando você tem o PSS em cima, ele é mais hidrofílico, quando você não tem, ele fica hidrofóbico, o que é bastante interessante para células solares, porque a gente prefere que a umidade não entre nas camadas, né, durante a fabricação, então um material mais hidrofóbico também acaba sendo mais interessante, e o grafeno dá essa propriedade. Aqui, aquela propriedade mecânica, né, então o tratado com etileno glicol, ele não teve problemas mecânicos, né, mantendo mais ou menos a resistência quadrado, né, depois de 1000 ciclos. Aqui a microscopia de transmissão, né, mostrando uma variação na morfologia também do material que é tratado com etileno glicol, uma certa organização aqui nesses tubos, que é relacionado com o PIDOT e as folhas de grafeno. Então, um pouco mais de espectroscopia, a gente pode perceber que, por exemplo, naquele filme que não foi tratado, a gente tem uma razão entre o pico do PIDOT e o pico do PSS de 3,1. E quando a gente limpa o PSS, ele cai para 1,8. Então, você tem de fato, menos PSS.
Então, o mecanismo é esse, né? Você tem esse material, você põe as folhas de grafeno, o PIDOT, ele se acopla com o grafeno, fica mais organizado, e o PSS é segregado, e ele acaba indo para a superfície. Quando você tira o PSS da história, o material, então, no final, acaba tendo uma condutividade melhor. Agora, apesar de ele ter essa condutividade melhorada, essa condutividade continua sendo do modelo de polímeros, né? Condutividade em materiais poliméricos. Quando a gente faz aqui, por exemplo, a condutividade pelo inverso da temperatura, a inclinação é muito parecida. O que ocorre é que um é mais condutor do que o outro. Esse artigo, com essa parte da espectroscopia e essa explicação de como funciona esse eletrodo, acabou sendo uma pesquisa em destaque no SBPMAT, né, Sociedade Brasileira de Materiais. Aí, uma outra sequência que a gente, uma outra linha que a gente tem no laboratório é a gente desenvolver o nosso próprio polímero, que é o PIDOT em água, em tinta, né, em formato de tinta, saindo do monômero. Então, a gente, nesse caso, não tem o PSS. E aí a gente desenvolveu, então, uma síntese mais ou menos clássica, assim, que tem na literatura, e aonde a gente, então, conseguiu fazer esse PIDOT bastante puro, em água, e a ideia aqui é usar um aerógrafo, né, para obter esses filmes aqui. E aí, conforme você vai aumentando a espessura, você vai aumentando a condutividade e você também aumenta a absorção. Ou diminui a absorção, né? E a ideia aqui é usar com substratos de celulose. A gente desenvolveu substratos de celulose, geralmente são bastante opacos, eles parecem um papel mesmo, né? De nanocelulose. E a gente desenvolveu uma metodologia que a gente conseguiu deixar ele muito transparente, né? Para ele ser usado, por exemplo, como substrato no lugar do PET. E aí a maneira como a gente colocou o PIDOT em cima desses substratos é usando esse aerógrafo. Esse é um trabalho que a gente está em fase de escrita, a gente ainda nem submeteu, mas eu quis trazer aqui para mostrar um pouco de novidade, né? Sensores também é uma parte muito importante uma segunda linha, né, do laboratório. Então, você tem esses materiais orgânicos, eles podem modificar a sensitividade, a resposta elétrica deles, dependendo do vapor que ele tem no ambiente. Então, a gente tem desenvolvido vários sensores de gás, né, de vapores, e aí a gente usa, então, são eletrodos interdigitados, e aqui, por exemplo, você tem uma resposta de resistência quando ele está no ar seco ou ao nitrogênio, por exemplo. Quando você coloca ele na exposição do vapor, acetona, metanol, etanol, amônia, né, dependendo do gás que você está interessado em detectar, ele vai subir essa resistência elétrica, ou vai descer, ele vai modificar essa resistência elétrica, e aí você vai ter um outro patamar para resistência. Então, esse tipo de curva é bem interessante quando você trabalha com sensores. E aí, se você fizer essa variável, né, de saída com a concentração, você vai ter algum limite máximo que vai te dar da detecção. Esses trabalhos a gente vem fazendo já desde 2005, talvez 2006, né? E lá no comecinho a gente fazia os sensores só de 2 eletrodos e colocando o polímero, que era esse mesmo polímero PIDOT comercial, junto com vermelho de metila. É um trabalho junto com a Universidade Federal do Pará, onde o Marcos Alain, que é aluno do professor Jordan, veio passar um ano no DINE, e aí a gente fez, e agora, em 2021, saiu uma carta de patente sobre esse nosso sensor para etanol. Esse trabalho não parou, só que ele foi modificado bastante. Então, por exemplo, hoje em dia, os nossos sensores de etanol, eles não são feitos só com canalzinho, né? Eles são feitos dessa maneira interdigitada, onde você tem os eletrodos, né, de um lado do outro, e tem esse canalzinho. Eles podem ser feitos em substratos flexíveis também, e pela metodologia de impressão. Então, por exemplo, aqui também a gente tem o PIDOT, o GO-PIDOT, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, né? A gente percebeu que o 3% é o mais eficiente para o vapor de etanol e de metanol.
Esse 3%, a gente ainda não estruturou eles, fazendo sonicação, tratamentos de modificação, né, dessa nanoestrutura. Então, a gente pode ver aqui 2 filmes, né, o PIDOT-GO 3%, como ele vem da solução, e ele trabalhado com sonicação. Aqui a gente tem uma nanoestrutura diferenciada. Essa nanoestrutura dá um ganho de mais do dobro na resposta, por exemplo, quando ele chega para detectar etanol. Então, é aquela curva típica, onde a gente tem o nitrogênio, o ar seco, depois o vapor, e depois a volta para aquele ar seco ou nitrogênio, né? Então, esse formato de degrau aqui e a saturação são partes importantes para quando você caracteriza um sensor. Então, só com a nanoestruturação a gente pôde dar uma melhor resposta, né, para o material. E se você comparar agora o PIDOT PSS sozinho com esse GO PIDOT 3%, a diferença é maior ainda. Então, por exemplo, para várias concentrações, conforme você vai aumentando a concentração de vapor, você vai aumentando a resposta do teu sensor. Então, agora, né, já tem outras patentes, né, que foram preparadas com esses outros materiais, né? Então, aqui é um filminho da impressora funcionando, né? Por exemplo, fazendo essa deposição do PIDOT-GO. Não dá para ver direito, porque a ideia é essa mesmo, né? Que seja uma camada bem fina e que a gente possa trabalhar com pouco material, mas de bastante eficiência. Vou falar um pouco da camada ativa, ainda sempre no mesmo solvente, né? Um trabalho que eu resolvi trazer aqui é um trabalho onde agora, em vez de usar o fulereno, a gente usa uma molécula semicondutora chamada ETIC, e ela faz a vez do fulereno, ela aceita elétrons de um polímero que interage muito bem com a luz. A diferença é que a gente fez esse trabalho propondo um solvente que não seja clorado. Então, geralmente, quando a gente fala em diluir esses materiais, a gente está falando de cloroforme, de clorobenzeno, tolueno. E se você pensa numa impressora grande como aquelas, esses são solventes cancerígenos, né? Então, a minha estudante, Luana Cristina Buch de Menezes, ela trabalhou fazendo a substituição por um solvente verde, e ela verificou que esse anisol, que é um aditivo alimentício, poderia ser usado, e aí fez esse trabalho, então, com essas duas, né, com esse polímero, com essa molécula, agora com esse material. A outra situação é que a diferença entre o ETIC e o fulereno é muito grande. E o material que antes a gente imaginava que tinha o fulereno tem uma diferença muito grande, por exemplo, do LUMO, da molécula do polímero para as moléculas de fulereno, e que isso era necessário para dissociar os extons, agora com essas moléculas isso não é mais verdade, né? Eles têm uma energia muito próxima e mesmo assim eles continuam dissociando os extons. Então está muito em debate ainda na literatura como exatamente isso ocorre. Então, um pouco do trabalho que foi feito é que, tanto fazendo com o diclorobenzeno quanto com esse solvente verde, que a gente chamou, as células solares ficaram muito parecidas, né? A morfologia ficou muito parecida. Então, acabou que a gente não saiu perdendo nada por mudar por um solvente muito mais amigável, né, e não cancerígeno. Além disso, esse mesmo trabalho, a gente percebeu que quando você faz o teste no ar, né, como que é a degradação da eficiência, né, desse material, o material com solvente verde, o anisol, ele acaba que ele decai menos a sua eficiência do que com o diclorobenzeno. E no ar, a eficiência saiu de 6 para 4,5, né, então também não é ruim. Esse trabalho, a gente fez todo um modelo teórico mostrando a diferença entre o fulereno e essa molécula de ETIC. Quando você tem o completo quenching, né, você absorve no polímero, faz os estados excitados, transfere os elétrons para o fulereno. Quando você tem o fulereno perto do teu polímero, você não tem fotoluminescência. Mas quando você tem a molécula
ITIC e o teu polímero, você tem a fotoluminescência, tanto do polímero quanto da molécula, né? Então, o mecanismo é um pouco diferente, e esse também foi, esse ano, agora, 2021, a pesquisa em destaque no SBPMAT, foi a contracapa também do trabalho. Principalmente feito pelo Leandro e pelo professor Marlos, que é meu colega do departamento, que é teórico. Aqui, então, mais um exemplo, quando a gente tem dois materiais funcionando como doadores, então aquela ideia da fotossíntese, que você tem dois materiais, absorvem em lugares diferentes do espectro, mas os dois conseguem transferir elétrons para o fullereno ou para o ITIC. E aqui também a gente mostrou que, dependendo da morfologia entre esses dois materiais, você consegue melhorar a eficiência, né? Dobra a eficiência quando você tem esses materiais. Ou no caso do MDMO, né, de 0,25 ele vai para 2 e pouco. Então, o incremento é muito grande quando você tem dois materiais em vez de apenas um, numa situação muito semelhante de bicamada. E a gente também percebeu que, colocando numa câmara de envelhecimento, né, quando você tem dois materiais e eles acabam um encapando o outro, numa determinada morfologia, ele tem o tempo, ele é mais estável, né, em frente à luz e oxigênio, do que quando você tem, por exemplo, o PCIF sozinho, aqui, um deles. Aqui também uma outra situação onde você tem esse polímero PCIF, só que agora com uma molécula, também transferindo energia, e aí depois eles transferem o elétron para o fullereno, e aonde a blenda ela é mais eficiente do que os materiais sozinhos. Tem uma infinidade muito grande de opções. Quando você trabalha com eletrônica orgânica, você modificou um pedacinho do polímero, uma região lateral ali da cadeia polimérica, é um outro material, né? Ele absorve em lugar diferente, ele vai transportar a carga de maneira diferente, ele vai se organizar de maneira diferente. Então, dá para passar a vida trabalhando com isso. A outra situação que eu vou apresentar aqui é uma maneira de fazer essa nanoestruturação, porque você tem que estar com o doador e o aceitador muito próximos, na região de... nós estamos falando de 10 nanômetros, né? A distância entre... menor do que 10 nanômetros, a distância entre o doador e o aceitador. E muitas vezes, apesar dos materiais serem muito bons, a gente não consegue. Eles separam fase e você não consegue ter esses materiais muito próximos. Então, uma maneira de fazer isso é você obrigar eles a ficar junto em nanopartículas. Então, você coloca esses dois materiais, por exemplo, no solvente orgânico, clorofórmio, e num outro becker, você coloca água e um surfactante, que é esse surfactantezinho aqui. E aí põe para sonicar no ultrassom, né, de alta potência. E aí esse solvente orgânico ele vai se organizar de tal maneira que o orgânico vai ficar em bolinhas, com o surfactante em volta, em água, né? E aí, fazendo esse tipo de trabalho, a gente conseguiu, por exemplo, passar de 0,44 para 2,63 a eficiência de uma célula solar, né? Aqui as duas curvas, porque antes da nanoestruturação, a gente tem separação de fases aqui, né? Por exemplo, um é o material A e o outro é o material B. Quando agora você tem as nanopartículas, você obriga que em 40 nanômetros, os dois materiais têm que estar lá dentro dessa nanopartícula. Aí isso abriu portas, então, para fazer agora um outro tipo de trabalho, que é a nanoestruturação e o estudo dessas nanopartículas agora para a camada ativa e fazendo essas tintas nanoestruturadas para ser utilizado na impressora, né? Então, de novo, a gente tem o surfactante, o orgânico, coloca para agitar e depois para sonicar e obtém essas nanopartículas. Então, a gente resolveu fazer só para o polímero PCIF e estudar, né, como que esse material se estrutura, né, em formato de nanopartículas. Aqui a gente tem uma microscopia de transmissão, por exemplo, mostrando essas nanopartículas um pouquinho mais detalhadas, né? E aí a gente fez o estudo da degradação do material quando ele está em filme fino ou quando ele está nanoparticulado. E a gente percebeu que o nanoparticulado também ele é menos sensível
né, ao oxigênio e à luz do que os filmes finos. Então, continuamos aí para trocar daí o surfactante pelo grafeno. Então, o óxido de grafeno agora, a gente quer colocar ele no lugar do surfactante. Então, nesse trabalho aqui, a gente primeiro viu como que o óxido de grafeno iria ficar quando tinha essa mistura óleo-água, né? E aí, eu estava lendo aqui, né? Isso aqui, essa transparência é antiga, tá? Esse aqui já foi lá mesmo, em 2019, nós estamos em 2021. Mas não tinha percebido. Mas a maneira de nanoestruturar essas bolinhas, né? E aí, então, colocamos os materiais orgânicos e depois usamos o grafeno, o óxido de grafeno, para fazer essa nanoestruturação em bolinhas. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, da microscopia eletrônica de varredura, da estrutura desses filmes, né, em formato de bolinhas. E aqui, como que essa nanoestruturação, ela ocorre quando você modifica, por exemplo, a concentração de um e de outro, a maneira como você faz a sonicação. Então, você tem, assim, ó, por exemplo, triplas de GO com as bolinhas, né? Por exemplo, nessa situação. O GO com uma estrutura maior, né? São micropartículas, ou redes. Então, aqui também, cada material desse pode vir a ser utilizado para um vapor diferente, ou variando semicondutor, né? Então, cada nanoestrutura dessa pode dar origem a um tipo de dispositivo. Mas a gente fez os nossos fotovoltaicos, claro, e eles funcionaram, né, para vários tipos de morfologia, em um filme bastante transparente até, e a gente conseguiu fazer funcionar, então, essas fotocélulas, né? Então, só para lembrar, a ideia é essa, né? Que a gente tenha essas tintas, que a gente coloque na impressora e que a impressora possa fazer a impressão desses filmes de maneira muito homogênea e reprodutível. A terceira técnica que eu vou falar é de síntese interfacial. Então, como nanoestruturar, como obter esses filmes nanoestruturados por uma síntese, por uma técnica que foi desenvolvida no grupo do Psoraldo, na química, que é você ter essa interface óleo e água, né, tolueno e água, por exemplo, e você faz a síntese da polianilina com nanotubo de carbono só na interface. E aí você coloca teu substrato aqui embaixo e depois pesca esse filme ali para cima. E a gente, então, trabalhou com esses materiais para fazer eletrodos de células solares flexíveis. Com muito sucesso a gente fez essas células. E aí a gente também utilizou para fazer filmes de nanoestrutura melhorados, por exemplo, para sensores apenas de nanotubo de carbono, que a gente sai dessa estrutura onde o filme não é contínuo, se você simplesmente gotejar a solução em cima do substrato, ou um filme realmente muito contínuo quando você utiliza essa técnica de pescagem, né, vamos dizer, entre óleo e água. E aí a diferença do sensor, por exemplo, nesse caso, é um sensor de oxigênio, onde você tem nitrogênio, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, você sai dessa resposta aqui para essa aqui, simplesmente pela modificação da nanoestrutura do seu filme. Um outro exemplo agora é a polianilina com nanotubo de carbono num sensor de amônia. Quando você tem a polianilina sozinha e você começa a passar corrente elétrica para medir a resistência, ela acaba perdendo a dopagem. Então, o sensor, dentro de pouco tempo, ele vai perdendo a capacidade de detectar amônia. Quando você tem agora essa rede de nanotubos dentro do teu material, a condutividade ela é feita pelo nanotubo, e a polianilina está lá para fazer a vez do sensor de amônia. Então, ela vai modificar a resistência elétrica dela, mas o nanotubo ele vai conseguir fazer essa corrente. Com isso, você mantém agora, ele fica estável. Então, é uma maneira de corrigir. Um dos principais problemas dos sensores de polianilina era isso, a perda da dopagem. Então, aqui a gente tem vários exemplos daí de várias maneiras de dopar esses materiais. Foi feito um estudo bem cuidadoso, né? E a gente escolheu uma determinada dopagem, a gente conseguiu detectar amônia, né, em baixíssimo grau. Por que é importante a amônia? Porque a amônia, por exemplo, você pega um aviário,
se a ventilação parar, né, nesse aviário, o gás, essa amônia, ela começa a ficar muito pronunciada, e você pode perder todos os franguinhos em questão de 1 hora, 2 horas, você vai perder toda a sua produção, né? Então, por exemplo, né, em várias situações de trabalho, né, onde seres humanos também estão trabalhando, por exemplo, a pessoa vai limpar um tanque de combustível, né, o trabalhador, ele não sabe, ele não percebe mais, ele não consegue mais sentir o cheiro do combustível, né, ele já está saturado, né? Então, em várias situações onde os trabalhadores acabam sendo expostos a gases perigosos, né, e são ambientes fechados. Então, esse tipo de sensor que pudesse ir num crachá, né, logo perto do trabalhador, é sempre com esse intuito que a gente trabalha com esses sensores de maneira que possam ser feitos de maneira em larga escala e de maneira barata e reprodutível. E aqui tem todo um modelo, né, de como que a gente entende que funciona, né, toda essa nanoestrutura quando a gente tem a quantidade de nanotubos para polianilina, e é simplesmente você estudar como que a condutividade é feita no nanotubo e na polianilina, e a resistência de contato entre eles, tanto no caso de poucos nanotubos ou muitos nanotubos. E aí você tem uma quantidade ótima também para esses materiais, né, da quantidade de nanotubos em relação à polianilina. A nanoestrutura sempre vai te dar a melhoria do teu dispositivo através da nanoestrutura. Bom, daí, claro que a gente não podia ficar fora da pandemia, e a gente foi trabalhar um pouco com um detector de COVID usando a eletrônica orgânica. Então, a ideia aqui é que a gente, as pessoas da bioquímica, que inclusive são os responsáveis pela vacina da Universidade Federal do Paraná, o desenvolvimento da vacina, eles têm a proteína, né, do vírus. E aí a gente teve todo um trabalho de como trabalhar com essa proteína e colocar com um polímero, que foram testados vários polímeros, mas um deles, que é um polímero semicondutor chamado FTO, a gente percebeu que a gente modificava a fotoluminescência quando o anticorpo casava com essa proteína. Então, é um sensor óptico, é muito simples, porque ele é uma camada, apenas um material, né? Então, você tem vidro ou PET, tem o polímero, pode ser impresso, pode ser colocado por spin coating, é um polímero semicondutor. E aí você tem essa proteína, que é a proteína do vírus, e aí você tem o anticorpo. Quando o anticorpo liga com a proteína, a gente tem uma diferença da fotoluminescência muito grande para o polímero, que a fotoluminescência do polímero é tracejada. Quando você não tem tem os outros materiais, mas você não tem o anticorpo, a fotoluminescência é essa aqui. Quando você tem o anticorpo conectado na proteína, né, aí ela modifica, formando esse degrau aqui. Bom, então a gente foi ver essa variação da fotoluminescência, como que ela funcionava, por exemplo, com a concentração de anticorpo, e a gente percebeu que com muito pouquinho anticorpo a gente já conseguia modificar essa fotoluminescência. E aí a gente propôs, então, fazer um sensorzinho que, quando você tem o soro positivo, a fotoluminescência aqui a 600 nanômetros, o pico é maior do que a fotoluminescência do pico 1 do polímero. E quando é negativo, é o contrário. E sempre é assim, para várias amostras que a gente fez. Então, a gente propôs seria muito simples para um fotodetetor detectar no 600 e no 500 e perceber, né, se a fotoluminescência, fazer essa razão, né, eletronicamente, e perceber se era negativo ou positivo. E aí a gente, então, se deu o trabalho de escrever uma patente e depositou, né? Ela já passou pelo primeiro crivo do INPI. Tá, agora um pouco de pesquisa mais aplicada ainda. Dentro desse trabalho, a gente trabalhou um pouco com a arquitetura, onde eles fizeram uma maquete e colocaram essas células solares, agora feitas pela Sanil, numa janela, fingindo ser uma janela de um prédio, né? E vendo qual que seria o caso, ou a diferença de você ter um insulfilme, porque a primeira coisa vamos fazer um prédio com muitas janelas para iluminação natural. Sim, só que daí tem o ofuscamento, né?
E aí todo mundo coloca cortina ou insulfilme. Bom, já que vai colocar um insulfilme, por que não uma célula solar? Então, a proposta da arquitetura dessa proposta era exatamente estudar. Essa aqui é dentro da maquete, né, com mesinha e com a janela, né, como se fosse. E aí era tirado fotos durante várias situações do dia, né, de várias iluminação, de manhã e de tarde, para ver o ofuscamento, por exemplo, nessa mesa aqui, o conforto para o trabalhador, estando com essa célula solar na janela. E fez, de fato, a vez do insulfilme, né, porque absorve 70% da luz. Aí a outra proposta, junto com o PEL, do nosso P&D, além de fazer as células solares no laboratório, era testar as células solares no prédio das Exatas, que à tarde ele tem uma boa iluminação nessas janelas aqui, e também no telhado, na laje ali do prédio. Então, a gente montou células solares aqui em cima e aqui para estudar um pouco como que elas funcionariam, né, ao longo dos meses. Eu fiz toda a maneira das células solares ficarem aqui, era em cima de uma placa de alumínio, né? E aqui nas janelas, elas são adesivadas na janela, né? Então, aqui as células adesivadas já conectadas e as células no telhado do prédio. E aí a gente pôde acompanhar, né, através dos inversores, né, acompanhar um pouco de como que essas células evoluíam. Então, por exemplo, se você pegar um período aqui, né, de 6 da manhã até as 18, numa época, março, né, a gente pode ver que ela, se não tem muita nuvem, né, um dia de sol, ela gera energia, né, durante um bom período do tempo. Né. E aí a gente pegou um pouco da radiação solar que tem na internet, né, das estações, né, que ficam, por exemplo, em Curitiba, lá perto do Centro Politécnico, como que é a radiação, comparou, né, em várias épocas do ano, né, tanto no inverno como no verão, e aí também a gente também está estudando um pouco como que o acúmulo de sujeira nessas placas também atrapalha bastante a eficiência delas. Né? Então, assim, é um trabalho que a gente ainda vem continuando a fazer, né? Essa aqui é um pouco do grupo que trabalhou nesse projeto COPEL, desde a parte teórica, a parte de desenvolvimento das células, a parte da instalação das células, né, como elas estão sendo, como elas estão funcionando. O segundo trabalho diz respeito à estação tubo de Curitiba, que é o nosso ponto de ônibus. O nosso ponto de ônibus é em formato de tubo. Ele foi capa até da Scientific American em 1996, porque aquela história de você ter uma linha apropriada só, não é nem faixa, né? É uma rua mesmo, né? O BRT. E que foi feito nessa época, né? Do início dos anos 90, e tem um arquiteto que foi responsável pelo design dessa estação tubo. Então, uma parte muito querida para Curitiba o formato dessa estação assinado, né, por um arquiteto famoso. Então, a gente brinca, quando eu fui apresentar esse trabalho, né, a universidade, ela também é um cartão postal de Curitiba, e a Estação Tubo também é um cartão postal de Curitiba. Então, quando os dois cartões postais se encontram, né, o que podia dar? Bom, a gente resolveu colocar célula solar em cima da Estação Tubo. Então, para isso, a gente conversou com a CECEM, com a Sanil, e para eles doarem, né, as células solares, e a gente conversou com a prefeitura para eles doarem uma estação tubo, porque a gente não podia usar uma estação tubo no meio da cidade, né? Então eles doaram, que era de madrugada, quando chegou a estação tubo, porque esse caminhão com essa estação só pode andar à noite, né? Então aqui era 1 da manhã, quando eles vieram entregar a estação tubo. Aqui é o prédio da tecnologia, mas o prédio das Exatas está logo aqui, então é bem pertinho o laboratório. Aqui é uma outra etapa, quando as células solares foram adesivadas na parte superior da estação tubo. Aqui é o nosso projeto elétrico feito no próprio grupo de pesquisa. E logo na sequência, quando a gente conectou essas células e elas começaram a funcionar. Então, basicamente, essas células elas estão aqui para fazer funcionar a iluminação da estação tubo, e ela também tem abertura de portas, só que para essa estação tubo a gente não testou isso. Então, aqui é o design delas, né? São 14 conjuntos, né, de 2 células, então são 28 células no total.
Cada célula desse aqui, cada painel desse aqui são 32 células, como são 2 conjuntos, tem 60 e poucas células. Eu sei que dá umas 800 células, se você considerar cada linhazinha daquela como uma célula de OPV, né? Então, quando a gente faz essas I por Vs aqui, a cada 2 painéis a gente tem uma I por V, na realidade a gente está fazendo 64 I por Vs, né, da história toda aqui, né? Então, a gente veio trabalhando, medindo, fazendo estatística de como que essas células estão funcionando ao longo dos meses, né? E a minha estudante, que é a responsável por esse projeto, vai defender a tese de doutorado dela amanhã sobre esse assunto. Também tem uma parte que a gente fez de como que a sujeira, né? Ela é diferente, o acúmulo de sujeira nas células de PET, né? Elas são diferentes do que nas células de silício, mas elas também abaixam bastante a quantidade de luz que entra para dentro da célula. Aí, a J. Chibli, né, que é a empresa que foi encarregada, a empresa que, na realidade, pagou por essas células solares, né, para colocar aqui na estação tubo, ela também desenvolveu um carregador solar. Então, os estudantes, quando eles vêm visitar a estação tubo, porque qual que é a ideia? A gente transformou isso um pouco também em visitação, né, de divulgação científica, falar sobre as células solares, sobre a vantagem de você ter, né, as células solares, a energia solar, né, renovável e tal. Então, essa estação de pesquisas aqui, né, estação tubo de ensaio, como a gente chama, ela se tornou um lugar de visitação. Então, o lugar de visitação tem que estar limpo, a gente vira e mexe, limpava, tá? Porque agora faz um bom tempo, em 2021 a gente ainda não foi limpar, a estação tubo está bem suja, coitadinha. Mas ela é um lugar de visitação, onde a gente tira dúvida dos alunos e pode fazer os estudantes, né, quando voltar, ir lá. Aqui é só para saber, o PE da Copel foi essas células de silício, né? E eles são responsáveis por mais ou menos R$1 milhão na economia da energia solar da universidade, no total. E eu agradeço vocês por ouvir a apresentação e todos os nossos parceiros por financiar, e a Universidade Federal de Alagoas, né, com o Departamento de Física, pelo convite. Muito obrigada. Ok, obrigado, professora Lucimara, excelente apresentação aí. Temos tempos aí para algumas perguntas. Deixa eu ver se alguém... Se alguém se habilita, né? Deixa eu fazer uma pergunta enquanto o pessoal está fazendo. Nessa estação tubo, quanto é que vocês conseguem gerar de... A geração? Olha, ela não, é em torno de 80 quilowatts por mês. É pouca, sabe? Para iluminação e para... Só que veja que interessante. O que a gente está fazendo? Agora, a gente acabou de aprovar um projeto com a prefeitura para a gente fazer 2 estações tubo, só que no centro da cidade. E a gente quer ver se as pessoas não roubam as células solares, né? E se a gente consegue, de fato, manter a estação tubo, ou mesmo que não mantenha, mas ajude, porque elas são um dispêndio de energia, né, para a cidade, se a gente for pensar, porque um ponto de ônibus normal que não tem painel, não tem nada, não vai gastar energia, né? E ela já tem um gasto de energia maior, porque tem as portas, mas Curitiba chove muito também, né? A gente precisa de um lugar mais coberto, né, para isso. Então, ela conseguiria, só com as células ali de cima, conseguiria manter a estação tubo funcionando, tá? Só que a gente vai colocar agora elas do teste de verdade, né? Com, de fato, elas funcionando o dia inteiro. E aí talvez não seja suficiente, e é isso que a gente vai tentar avaliar. Aí a gente está com 2 modelos, esse primeiro modelo é mais antigo, né, desses materiais, e agora a gente vai ter 2 modelos, onde a gente vai ter as células da Sanil, brasileira, e a gente vai ter as células de uma empresa francesa. Então, a gente vai ter os 2, que são tecnologias um pouco diferentes também na parte de laminação. A gente vai testar os 2 modelos e vamos ver como que a prefeitura vai ver, como ela vai avaliar essa situação. Se for positivo,
essa situação, aí eles vão colocar uma linha inteira, são 56 estações tubo. Tem a questão do sombreamento, sabe? E a gente passou por isso na própria estação tubo, que ela foi colocada num lugar onde no inverno tem sombra, sabe? E ela tinha que ter sido colocada lá por causa que é concreto no chão. Então, assim, a gente conseguiu testar ela num lugar bem interessante, onde a gente pôde ver vários aspectos, desde sujeira, de sombreamento, teve chuva de granizo. Foi interessante. O professor Ítalo tem uma pergunta. Boa tarde, professor Mara. Foi um prazer ver a sua palestra. Lembrei muito da época que eu era estudante da engenharia química, vislumbrava trabalhar com sistemas poliméricos quando era estudante. Sim. E aí acabei sendo raptado para a física. Opa! A física é viciante, então. Acabei sendo raptado para a física e trabalhando continuando materiais orgânicos. Me diga, eu fiquei com uma dúvida sobre naquela análise que a senhora fez sobre a melhoria da condutividade dos filmes de pedote a partir da inserção das folhas de grafeno. Uhum. Permita-me tentar entender melhor a ideia. Uhum. Pelo que eu vi, é o seguinte: você insere as folhas de grafeno, certo? Provavelmente com alguns nanômetros de comprimento. Uhum. Isso reduz basicamente a interação estérica entre as cadeias do pedote, fazendo com que elas se estiquem um pouquinho mais. E mandando o PSS embora. Isso, tá. Sim. Tá. Será que é possível você fazer... Porque tem um outro lado também. Se você aumenta demais a concentração do óxido de grafeno, isso também tem um efeito inverso, né? Você vai ter formação de lamela e isso acaba sonando ruim. Uhum. Será que é possível fazer o design e utilizar outros tipos de nanopartículas orgânicas que façam naturalmente esse esticamento, mas sem que haja esses efeitos desagradáveis do óxido de grafeno? Então, a gente não começou a trabalhar ainda com algumas nanopartículas de óxido, que a gente tem interesse agora em trabalhar, e tem o próprio grafeno, que não é o óxido de grafeno, porque eu também estou um pouco curiosa como que isso vai acontecer, né? Se a gente teria essa chance de fazer, se uma quantidade maior de grafeno, como que seria essa situação? Porque o problema do grafeno é você depositar ele, e você ter um filme bom. Agora, você precisa do polímero para você ter essa tinta, né? E você conseguir fazer esse... Então, são dois trabalhos que a gente está pensando em desenvolver, exatamente tentando fazer essa mímica do que a gente teve de sucesso com o óxido de grafeno, tá? Mas eu não tenho um trabalho que eu fiz para te contar. Eu tinha pensado assim, porque assim, comecei a trabalhar recentemente com pontos quânticos de carbono, e você consegue meio que modular a superfície e ter grupos funcionais específicos na superfície da nanopartícula. E esses grupos funcionais podem ser mais atrativos ou menos atrativos para interagir com essas cadeias poliméricas. Acho que seria interessante fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de análise? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque talvez, possivelmente, as mesmas coisas que você consegue, por exemplo, segregando o PSS, se você consegue com outro tipo de material, e aí ter uma modulação ótica, né, por exemplo, desse material, também pode vir a ser interessante. Né? Você, mesmo com ultravioleta, por exemplo, você não quer ultravioleta na tua camada de polímero. O ultravioleta é exatamente o que faz ele degradar, né? Ele abre a dupla ligação e transforma o teu material de semicondutor para isolante. Você não quer isso. Então, eu acho interessante. Então depois eu te mando um e-mail e a gente conversa melhor. Tá bom. Obrigado. Nós temos também mais uma pergunta do professor José Henrique, lá de Taufal de Arapiraca. Opa, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, professora Simara. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. Na parte quando você apresenta que você faz suas sínteses através de solidificação, basicamente assim,
Qual tipo de sonificação? É banho ou é sonificador imerso? Não, aquele de ponta. E ele é aqueles comerciais, geralmente a 20 kHz. É comercial. Uhum. Ah, tá. Não, porque assim, eu trabalho com esse tipo de transdutor. Uhum. E assim, eu vi um artigo interessante recentemente, no qual ele apresenta a eficiência da síntese com a dependência da frequência, do tempo de sonificação e da geometria da ponta que é imersa na amostra. E aí eu achei bem interessante, porque geralmente esses comerciais é padrão, é 20 kHz, as pontas têm umas dimensões fixas, mas você não fez nenhuma análise analisando realmente o efeito do ultrassom no produto final. Não. A gente fez assim, tempo, concentração, mas assim, foi uma coisa muito singela, assim, nada muito aprofundado, não. E com relação à assim, potência? Utilizaram ultrassom de ponta para conseguir a nanoestruturação, só. Tá. Não teve muito a outra. Com relação à potência aplicada na amostra, vocês variaram também? Não, a gente eu tenho a impressão que não. Porque vocês conseguem gerar cavitação para poder ter aquela síntese, não é isso? Mas olha, que eu lembre, a gente não fez esse estudo, na realidade, a gente fez só o estudo de tempo. De tempo, okay. De pH e de concentração daí da solução, entende? Daí a gente consegue nanopartícula menor, maior e tal. Mas não essa outra situação a gente não testou nada. Entendi. Porque o tamanho das nanopartículas também, elas variam também com a potência, com outros parâmetros do ultrassom, não só... Então, e a gente manteve tudo isso constante, o que a gente variou foi o tempo só. O tempo e a concentração, outras coisas. Ok. Obrigado, professor. Tudo por fazer, José. Tudo por fazer. Tá bom, obrigado. Joia. Vamos agradecer novamente a professora Lucimara pela apresentação.